Vamos embora, eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e a gente começa aqui mais um vídeo do canal Raiz Tricolor. Vamos embora, eu vou falar aqui nesse vídeo bastante sobre a coletiva do Mano Menezes, tá? Falar bastante aqui sobre a coletiva, teve muita coisa boa nessa coletiva, me surpreendeu. A gente vai falar aqui também sobre John Arias, Atlético de Madrid fez proposta, você vai entender mais disso. E também, além de falar sobre o André e o Marcelo, que foram coisas que o próprio Mano falou na coletiva, a gente abre aqui falando sobre o julgamento de Felipe Melo. Uma matéria do Bruno Braz, lá no portal UOL, trouxe primeiro a informação de que o Felipe Melo foi suspenso por um jogo pelo empurrão no assessor do Atlético Goianiense. Você lembra do fato, no jogo entre Atlético Goianiense e Fluminense, sai o segundo gol do Atlético Goianiense no finalzinho da partida, o assessor, o banco de reservas do Atlético fica lá do outro lado, ele passa correndo na frente do banco de reservas do Fluminense para comemorar com a galera, volta, dá alguns pulos, Felipe Melo chega, dá ali um tranco, né, um empurrão que derruba o assessor, e enfim, Felipe Melo é expulso e foi julgado pelo STJD. Diz aqui que Felipe Melo pegou um jogo de suspensão, já cumprido, porque conta como aquele jogo da suspensão automática, e o assessor de imprensa, o Álvaro Castro, do Atlético Goianiense, também foi punido. Ele tomou 15 dias de suspensão por ter invadido o campo. A câmera mostra na hora que ele corre passando na frente ali do como é que é o nome ali, do banco de reservas do Fluminense, ele passa também por dentro do campo para poder comemorar e tomou 15 dias de suspensão por conta disso. Diz aqui que pesou contra o assessor o fato dele ter invadido o campo e que um dos auditores lá do STJD chegou a dizer que caso isso não tivesse ocorrido, Felipe Melo não teria dado um empurrão no funcionário. Ou seja, segundo o STJD, a culpa da origem da parada foi do assessor do Atlético Goianiense. Felipe Melo negou que tenha agredido, disse, aí obviamente por orientação dos advogados também, foi tomado pela emoção, agiu errado, e aí a principal mudança no julgamento foi a mudança de enquadramento da suspensão ali da denúncia do Felipe Melo. Ele antes tinha sido denunciado num código que dizia praticar agressão física durante a partida e participar de rixa, conflito ou tumulto durante a partida. E isso foi mudado para o artigo 254, aliás, para o artigo 250, enfim, que é um artigo mais leve de ato hostil. E aí, por esse ato hostil, ele pegou apenas um jogo. É isso. Felipe Melo tá lesionado mesmo se pegasse 2, 3 jogos não mudaria nada, porque ele já vem fora por lesão, né? Vamos lá, cara. Outra notícia que também suscitou, né, aí dos nossos olhares foi do Deportes RCN, que é lá da Colômbia, falando que John Arias tem uma proposta na mesa para sair do Fluminense. É isto que se sabe. Lembrando que, neste momento, John Arias está jogando com a seleção colombiana lá nos Estados Unidos, a Copa América. Diz que as atuações na Copa América têm sido determinantes para aumentar sua visibilidade no cenário internacional. Aquele sempre detalhe de quando a gente não conhece o veículo, né? A matéria não está assinada, não tem um jornalista assinando essa matéria. Matéria bem extensa, eu dei uma lida nela, e basicamente o que se fala é que o Atlético de Madrid tem necessidade de fortalecer o ataque e tá de olho nele. E segundo fontes perto do clube, então é lá de Madrid, eles estão preparando uma oferta que, juntando ali a proposta pelo jogador mesmo e mais os bônus ligados ao rendimento do jogador, seria ali, enfim, estão preparando essa oferta e o Fluminense colocou um valor de 16 milhões de euros. Mas que pode se elevar dada a última crescente do colombiano. 16 milhões de euros, eu acharia sensacional, tá? Só para deixar claro. Diz que o valor de mercado do John Arias está avaliado em 15 milhões de euros no momento. Se eu abrir o Transfermarkt, né, que é um site aí famoso por isso, e vejo aqui 14 milhões de euros, me incomoda, porque o valor de mercado do Transfermarkt é só um chute, galera. É só chute, não tem lógica nenhuma exatamente naquilo dali. Já dei alguns exemplos aqui de como aquilo lá não faz sentido. Também diz que o West Ham e Sevilha também querem o jogador. É isso que diz a matéria, tá?
algumas informações aqui do Fluminense, coisas que a gente já meio que também sabia. Fato é que, com a saída do John Arias do Fluminense como possível, ele pode ser que nem volte a jogar. Mas, se ele voltar pro Fluminense e não sair, a situação do John Arias é a seguinte: a Colômbia avançou para a próxima fase da Copa América, vai jogar contra o Panamá. Se for eliminada pelo Panamá, ele volta e joga a partida contra o Criciúma no dia 11 de julho, tá? Vai jogar essa partida. Se a Colômbia avançar e eliminar o Panamá, a Colômbia vai jogar pelo menos até o dia 13 de julho. O que faria com que o jogador só estivesse disponível para o jogo contra o Cuiabá no dia 21 de julho. Ou seja, basicamente, nesse momento se a Colômbia ganhar do Panamá, ele perde mais um jogo. Se a Colômbia perder do Panamá, ele volta contra o Criciúma. Só que Internacional, que é o jogo de amanhã, e Fortaleza no domingo, John Arias já tá fora de qualquer jeito. Eu espero, inclusive, que ele volte contra o Criciúma ou contra o Cuiabá, mas que ele volte, né? Vai ser necessário. Vamos lá, cara. Coletiva de Mano Menezes, tá? Uma coletiva que eu esperava... Eu não sabia muito bem o que esperar. A realidade é essa. A gente estava lá direto do CT Carlos Castilho, a gente, no caso, Jornada, né? Jornada KTO. A gente fez live, transmitiu a coletiva inteira aqui. É até bom deixar um recado, que já vieram me perguntar e tal. A Flu TV soltou um comunicado ali, a assessoria do Fluminense antes, falando que até a gente pegou um pouco de surpresa, assim, um susto, falando que não poderia se transmitir a coletiva. Não será permitida a reprodução ao vivo, ou seja, né, transmitir a Flu TV ao vivo das imagens e estaria sujeita a strike, ou seja, enquanto estivesse sendo a coletiva lá no CT, a gente poderia, por exemplo, não poderia colocar a imagem da Flu TV ao vivo passando a coletiva no nosso canal também. E a gente, assim, do Jornada, vocês têm percebido isso, a gente já tem investido muito, tem que estar em todos os jogos, todos os lugares, e essa era uma das coisas que incomodava a gente, que a gente já tem feito, né? Usar a nossa câmera, enfim, usar todo o nosso aparato nas coletivas também. A gente, graças a Deus, tem feito isso, demanda trabalho, demanda investimento também de dinheiro e tal. Mas acima de tudo, trabalho, tá? A gente tem trabalhado pra cacete. Hoje, por exemplo, eu não podia estar lá no CT, o Lessa foi pra lá, o Lessa ficou na parte técnica, que nem é a praia dele, e a gente conseguiu e rodou a coletiva inteira do Mano Menezes com a nossa imagem. Isso o Fluminense não tem nem como proibir, tá? A nossa imagem é que tá lá. Então teve essa situação aí que o Fluminense bloqueou, e aí depois o Fluminense soltou um outro comunicado que continuaria valendo a mesma política de strike que o clube utiliza há 2 anos, que canais autorizados anteriormente tinham direito de uso. Esses canais autorizados na época da pandemia. Na época da pandemia ninguém podia ir lá filmar, a Flu TV autorizou alguns canais que faziam cobertura dos jogos no estádio a usarem a imagem da Flu TV, inclusive o Raiz Tricolor é um desses canais. O Jornada não tem essa autorização, o Canal 20 não tem essa autorização, porque não eram canais que existiam na época. Mas enfim, só para esclarecer, porque me perguntaram isso, e aí depois isso fica gerando ruído. Do nada a gente estava sendo enquadrado já como apoio ao Mário Bittencourt, e enfim, as coisas completamente sem sentido. Mas vamos lá, tá? Coletiva do Mano Menezes. Primeiro, anotei alguns tópicos aqui, tá? Não vou passar a coletiva, que você pode assistir ela inteira na Flu TV, ou aqui no Raiz Tricolor mesmo tem a coletiva inteira, tá? Ele não quis comentar decisões sobre a saída do Renato Augusto lá do Corinthians, que era uma coisa que todo mundo sabia. Ele disse que não cabe comentar decisões de outros clubes, mas que a decisão não é só do treinador, o departamento todo, ou seja, não foi só ele que dispensou o Renato Augusto lá do Corinthians. Mas elogiou o Renato no quesito técnico, tá? Tá pra deixar claro. No quesito técnico ele elogia. O que eu mais gostei da coletiva do Mano Menezes foi a sinceridade, inclusive, para dizer, não podemos responder isso. Ele não ficou dando resposta vazia. Por exemplo, ele foi perguntado de contratação e ele falou, as questões de reforço são internas, porque eu não posso sentar aqui, vir falar, o grupo é bom, e aí logo depois eu falar, mas a lateral direita, ele não fala dessa maneira, né? A lateral direita tá mal, a zaga tá mal, enfim, as questões de reforço são internas. Ele falou, se ficar discutindo isso abertamente, vai trazer prejuízo pros jogadores que estão aqui hoje. E eu achei isso óbvio, mas eu gostei da sinceridade, porque senão ele poderia ter dado uma enrolada de 10 minutos na resposta, a gente não ter tido resposta nenhuma, ele podia só ser sincero dessa maneira. Gostei dessa postura dele também. Foi perguntado sobre usar jogadores de Xerém, e aí a gente vai para alguns indicativos que ele começa a deixar um pouco mais claro. Primeiro fato, de já termos um bom número de jovens aqui. Ele destaca isso. Hoje no elenco do Fluminense tem um bom número de garotos. Aí ele até fala, tem até jogador do Sub-17.
E aí isso me parece que ele indica de cara de que ele não vai sair subindo o jogador da base. Ele vai reavaliar todo mundo da base que já tá no grupo. Vai lembrar, tem um monte de jogadores do Fluminense que tem idade de base que estão no profissional. A gente acaba citando muito Felipe Andrade, que já é mais velho e não tem oportunidade, ou dos que estão emprestados, mas tem Cauã Elias, tem Arthur, tem o próprio Lucumi, Rafael Monteiro. Tem mais aí nessa conta também. Uma série de jogadores jovens que já treinam até com profissional. Então, são jogadores. Isaac, né? Também não citei, mais alguns. Então, esses jogadores precisam ser reavaliados, se não é o caso deles voltarem para a base para finalizar a formação deles. Né? Não é à toa que base é até sub-20, é porque o jogador tem que se desenvolver até sub-20. Alguns se desenvolvem antes. Será que é o caso desses que estão no Fluminense hoje? O primeiro passo é você reavaliar quem tá lá e não só sair subindo igual um louco. Concordo nesse ponto aí dele. Até as mudanças, quando ele foi perguntado muito sobre as mudanças, e me pareceu muito uma coletiva disso, onde se perguntava sobre mudanças e do outro lado o Mano Menezes respondia falando que ia fazer mudanças. Vamos lá. Primeira coisa que ele respondeu, não dá pra trabalhar só o emocional do time sem trabalhar o lado técnico, o lado tático. E aí ele fala uma situação que é muito importante trabalhar o lado emocional. Apesar dele dizer que não dá pra trabalhar só emocional, é muito importante. Ele fala isso, é muito importante. Ele falou, cara, eu vi o jogo contra o Vitória. E ficou claro que o passe do Fluminense tá mais pesado do que ele deveria estar. O ambiente como um todo tá detonando a parte técnica e tática. Só que como que se resolve isso? Com resultado, pô. Ganhando o jogo. Você ganha o jogo, ameniza o ambiente e deixa de ter essa pressão. Aí ele até falou, como que se recupera? Agora tem que ser simples, já fazer as coisas mais simples possíveis. Depois torna complexo. Mas a princípio fazer as coisas mais simples. Porque, obviamente, é muito mais fácil você acertar um passe de 10 metros 9 vezes em 10 do que você acertar um passe de 30 metros. Aí você erra, a torcida já vem em cima. Ele até falou que não tem uma maneira só de jogar. Tem uma ideia um pouco mais... Vai tentar implementar nesse momento uma ideia um pouco mais tradicional, ou seja, voltando de novo para coisa fácil, né, dos jogadores assimilarem. E falou sobre essa questão de principal mudança ser o resultado. Aí foi interessante que teve uma pergunta que falaram bem assim, quais coisas boas e ruins, ou o que você pretende mudar ou manter, que tinha no trabalho do Fernando Diniz. E aí ele começa citando as coisas boas. Ele fala, cara, o time do Fluminense é um dos que mais consegue tocar a bola num espaço curto. Os jogadores estão condicionados a isso e conseguem fazer isso muito bem. E aí depois ele vai citar aquilo que ele não vai manter. E aí ele cita um monte. Por exemplo, primeiro aqui que eu anotei, não vamos trazer tantos jogadores para a faixa de construção da jogada, para poder a gente ter mais jogadores na frente. Aquele negócio, né? O Diniz às vezes aglomera 3, 4 jogadores também perto da bola, faz essa troca de passes e tal, e tenta criar dali a jogada. A ideia dele não. Se ele trouxer para cá, tá faltando jogadores de referência na frente. Então, ampliar também o campo. Outra coisa, vamos jogar um pouco mais direto. Só que não necessariamente com a bola longa. Ou seja, pode esperar um time que vai ser o tempo inteiro. E eu vou falar já já sobre contra-ataque, mas vertical. Rouba a bola e pum, é passe vertical. Não é passe na horizontal, não. Terceiro, era um time que não contra-atacava o Fluminense, né, com o Diniz. Né? Era um time que tentava criar o tempo todo da bola de trás para frente. Vamos tentar chegar na frente mais rápido e pegar o adversário mais desarrumado. É o contra-ataque, né? Ser um único a 2. Outra coisa que ele falou também, jogadores na primeira linha defensiva, como Martinelli, devem jogar um pouco mais à frente. A gente não vai ver Ganso, Martinelli, Thiago Santos, seja lá, André, vindo buscar a bola lá atrás dentro da grande área do Fluminense. Vai tentar empurrar um pouco mais pra frente. São coisas que o Mano falou. E o que eu gosto disso? Eu gosto de ouvir o treinador falando sobre tática. É óbvio que eu entendo que não dá pra ele falar e revelar tudo. E nem é pra fazer isso. Mas alguma coisa o torcedor do Fluminense estava querendo. O torcedor do Fluminense ouvia perguntas sobre tática e ele ouvia. Por que você fez essa alteração aqui? Porque eu achei que ia ganhar o jogo. E aí isso desespera o torcedor, né? Porque o torcedor não sabe pra onde tá indo, não entende? Tem quem gosta desse lado. E aí ele até foi perguntado também se... Antes de chegar, ele olhou alguma coisa, o que ele pensava do Fluminense. Ele falou, cara, eu tô aqui há 2 dias, não dá pra chegar e fazer um diagnóstico total, de fora só dá pra ter uma ideia, mas às vezes essa ideia não corresponde ao que se tem aqui dentro. Ou seja, também não tá chegando achando que vai mudar tudo rápido. Aí, algumas coisas que ele falou que ele já fez. Organizou a equipe nos 2 treinos, tá, que ele deu. Organizou a equipe pro que ele acha ser o melhor pro momento atual, ou seja, o Fluminense que a gente vai ver hoje, não necessariamente é o Fluminense de daqui a 2, 3 meses.
Fez trabalho de bola parada, ofensiva e defensiva. E detalhe, essa foi a primeira coisa que ele falou. Então, nitidamente é uma coisa que ele quer arrumar. O Fluminense toma muita chance de gol de bola parada. Muita chance. Deixa o adversário criar, né? Ele falou também criação de jogada saindo de trás, né? Acho que é ajeitar isso, de não vir tanto o jogador buscar a bola e tal. Tentei passar a função que cada jogador vai fazer. Talvez ali isso é mais normal, né? Explicar o que ele quer de cada posição. Isso daqui é importante. Ó. Duas coisas muito importantes pra gente poder fechar e falar das notícias que ele deu. Trabalho de recomposição diferente na parte defensiva. E aí eu escrevi aqui. Nitidamente é mudar a forma como o Fluminense marca. Hoje, os jogadores do Fluminense... Hoje eu digo porque passou o Marcão, mas ainda era o Diniz, né? Os jogadores do Fluminense perdem a bola no campo de ataque. Perdeu a bola, tentou o drible, foi desarmado. Todo mundo corre pra trás pra poder chegar na sua posição antes do adversário criar a jogada. Isso é bom por quê? É bom porque todos os jogadores estão postados. Dificilmente o time adversário consegue encaixar o contra-ataque com facilidade. Aonde que isso é ruim? Você dá facilidade pro adversário de, no único que ele encaixar, tua defesa tá aberta, porque você não deu o bote nele para atrasar, você não fez a falta, você não tenta desconstruir a jogada adversária ainda no campo de ataque. E aí, normalmente, a gente via faltas do Fluminense tomando amarelo já no seu próprio campo, que era a hora que batia o desespero. Todo mundo só corre para trás, não corre para trás marcando. E ele falou isso, trabalho de recomposição diferente. Pode esperar que a gente vai ver muita faltinha na perda. Perde a bola, faz a falta, coisas que o Mano gosta muito de fazer, né? Aquela falta tática. A gente não vai ver mais aquele Fluminense que sai correndo pra trás e não dá o bote no adversário. Isso é uma mudança grande, tá? E outra coisa que ele cita no finalzinho, também quando ele fala de calendário, é sobre controle de carga de treinamento. O Diniz não fazia um controle, mas muito pro alto. O Mano deu a impressão de fazer um controle reduzindo. E aí ele deu duas notícias, né? Primeiro ele falou, tem um cara que já tá escalado quinta-feira, que é o André. Falou que o André joga contra o Internacional, tá de volta, camisa 7 do Fluminense. E falou também ali no meio de uma resposta que o Marcelo fica de fora por um tempo. Vamos ver como vai ser esses jogos no comando do Mano Menezes. Eu confesso que a gente é lanterna, a gente precisa ganhar um monte de jogo, mas pelo menos, eu não sei se é porque a gente tinha um treinador que era o inimigo da entrevista coletiva, né? O Diniz, ele não encaixa com as entrevistas coletivas. E aí talvez por eu estar vendo a primeira vez durante um bom tempo um treinador falando abertamente, claramente, inclusive sobre o que não pode falar, falando isso eu não vou falar, e respondendo coisas táticas, que era como o Diniz fazia lá atrás, no início, na chegada em 2022, talvez tenha me animado acima do normal. Quero ver como vai ser o Mano escalando o time, treinando o time e também na entrevista pós-jogo, né? Claro, você acompanha tudo aqui no Jornada KTO 1902. E aqui no Raiz Tricolor, né? Porque aqui eu tô no Raiz Tricolor, mas a gente tá sempre aí em cadeia ali. Tamo junto, tá? Muito obrigado. Se quiser, deixa o like aqui embaixo, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, isso é muito importante pra continuar aqui o projeto. Tamo junto, até a próxima, valeu.